anunciamos Jesus, vai para o ar. No programa de hoje nós estamos ouvindo Dom Murilo falar sobre a Assunção de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora, nós, na Igreja Católica Cristã, dizemos que é um dogma. Por isso eu gostaria de falar um pouquinho mais com você sobre essa palavra dogma. Ela vem do idioma grego, tem a mesma pronúncia na nossa língua portuguesa. Dogma significa crença. Mas nós não podemos confundi-lo com invenção, não é uma invenção. Por exemplo, esse dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele só foi declarado em 1950. Mas é algo que o cristianismo, desde o início, acredita. Mas se levou 1950 anos para se declarar o dogma da Assunção. Nós podemos dizer que o dogma é a solidificação, é a cristalização daquilo que se crê desde o início. Porém, o dogma não pode contradizer aquilo que está na Bíblia, a revelação. O dogma complementa e, num determinado momento da história, o Papa, o dogma da Assunção foi Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950. Ele declara este dogma, estudando, fundamentando com a revelação, como disse, não pode contradizer aquilo que está na Bíblia, percebe que na história do cristianismo sempre se acreditou. Por sempre se acreditar, ele declara e aquilo se torna para todo o mundo católico algo digno de fé. Algo que nós somos convidados, somos chamados a crer, a divulgar e a partilhar. Aquilo começa a fazer parte da nossa vida. O dogma da Assunção nada mais é para nós do que dizer do estado original do homem e da mulher. Adão e Eva, foi dado a eles um jardim onde eles estariam um momento da vida e depois voltariam para Deus. Mas eles perderam esta dinâmica. Maria é para nós, este é o cerne do dogma, é nisso que nós devemos crer. E aqui é que está bonito, da solidificação deste crer, de que Maria é a personificação daquilo que Deus criou. Claro, ela foi imaculada, conservada, preparada, mas ela entrou nesta dinâmica e por isso ela não sofre a corrupção da morte, não sofre a corrupção da carne. E aí nós ouvimos dizer desde o início, os apóstolos e os primeiros cristãos diziam, Nossa Senhora dormiu e depois não a viu mais. Então não se encontrou o seu corpo, mas isso não foi uma invenção. Isto é algo que se foi narrando de geração em geração, séculos pós séculos, milênio pós milênio. E então, passado 1950 anos, Papa Pio XII disse, isto é para nós digno de fé, isto é para nós a nossa história, isso fundamenta a nossa vida cristã. Tantos outros dogmas, a Santa Mãe de Deus, a Virgindade de Maria, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, é homem, tantos dogmas que nós poderíamos estudar, mas hoje nós queremos falar sobre o significado importante desta palavra. Dogma, aquilo que nos é apresentado como força, como modelo, como prova de algo que se creu, se crê e se crerá. Não é invenção, é algo que a história nos apresenta como algo que foi sempre credível e digno de fé. Isto é o dogma. Por isso que, para nós, católicos, o dogma é algo tão importante e tão sagrado. As outras religiões também, islâmicas, judaísmo, têm também os seus dogmas. Por isso, procuremos estudar e pensemos mais nos nossos dogmas. Que Deus te abençoe. É muito bonita assim, a pergunta que Isabel faz a Maria. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? E o evangelista fez questão de dizer,
Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: Deus age de uma maneira extraordinária. Aquilo que para Maria era uma ocasião para manifestar o seu amor, para servir Isabel. Ela deve ter pensado na Anunciação: Isabel, grávida, de idade avançada, provavelmente muito simples, muito pobre, quem vai ajudá-la? Quem vai ser a sua companheira nesses momentos? E quando o anjo termina a sua missão, porque ouviu de Maria o sim que esperava, eis a serva do Senhor, o Evangelho diz que ela foi apressadamente para Ain Carim, lá onde morava Isabel. Apressadamente, vai para servir. E Deus responde a esse seu coração serviçal como ocasião para confirmar que aquilo que nela acontecia era obra de Deus. Com quem Maria ia repartir o segredo? Imagine chegar a dizer para alguém: olha, recebi a visita de um anjo, vou ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Ela nem tinha coragem de falar isso. Quem acreditaria? Acharia, não, ela está totalmente transtornada. Mas de repente encontra em Isabel a confirmação: bendita, tu és a mãe do meu Senhor, bendito o fruto do teu ventre. Que alegria para Maria saber que não era um sonho que ela vivia. Aquilo em que ela acreditava era verdade. Mãe do meu Senhor. Desde os primeiros séculos, as comunidades cristãs pensavam assim: não é possível que aquele corpo que deu origem ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus, primeiro que fosse tocado pelo pecado original. Não, não pode. Deus não pode nascer sujeito ao pecado. Não, não é possível. Mais ainda, segunda convicção, não é possível que aquele corpo, sem pecado, porque cheio de graça, que um dia ao morrer tenha se decomposto. E já previram que nela a ressurreição de Jesus já atingira o seu efeito e que tinha sido elevada aos céus, corpo e alma. E há várias tradições nesse sentido. Mas além das tradições, fica essa verdade que faz parte daquilo que o Espírito Santo foi ensinando à Igreja. O corpo de Maria, hoje no céu, foi glorificado. Aquele corpo que deu origem a Jesus, aquele sangue que deu origem ao sangue de Jesus, por obra do Espírito Santo, está na eternidade. É isso que a Igreja clama. Então nós é que hoje nos unimos a Isabel para dizer: bendita és tu. Bendita és tu entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Isabel teve este dom de reconhecer a presença de Jesus e Maria por aquilo que, pela reação de João Batista em seu próprio corpo. Que momento sublime, mas que momento que já mostra a vocação especial que Maria teria na Igreja. Então a Assunção é o coroamento de toda uma vida voltada para o Senhor. Todo o ser de Maria foi viver para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós, bispos, quando somos escolhidos, somos convidados a escolher um lema episcopal que norteie a nossa vida, mas que ao mesmo tempo seja uma síntese daquilo que já vivemos e daquilo que queremos. Eu, por exemplo, escolhi Deus é amor, da primeira carta de São João, e Maria poderia escolher eis a serva do Senhor, porque eu acho que nenhuma frase dela exprime bem, tão bem, aquilo que ela era e aquilo que ela queria ser como essa. Eis a serva do Senhor. E depois nós vamos ver no Magnífica, que vai ser o tema do próximo bloco, que porque ela se humilhou, porque ela se reconheceu pequena e pobre, Deus a exaltou. Deus a tornou realmente grandiosa. E as gerações a chamarão a partir dali de bem-aventurada. Me aguarde um pouco. Anunciamos Jesus, vai para